9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fala, galerinha investidora imobiliária, tudo bem com vocês? Galerinha, vou falar aqui sobre eu ter vendido o Elete 3 e comprado o Elete 6. Vou dizer todos os motivos, vou mostrar aqui quais os preços que a gente comprou e como foi essa operação, qual que é o racional dessa nossa operação, galerinha. Antes de mais nada, deixa o like aí se você já é assíduo no nosso canal. Isso ajuda demais a divulgar esse vídeo para outras pessoas. Se você não é assíduo no canal, está caindo aqui de paraquedas, fica aí tranquilo. No final, se você achar que vale a pena, você deixa o like, beleza? Então vamos lá. Todos vocês sabem que eu tinha 5.945 ações de Elete 3. E meu preço médio era de R$ 41,29. Comprei lá atrás, antes de mexer com opções. Elete chegou a bater mais de acho que R$ 46 aí no auge. Depois recuou e foi recuando. E a gente aprendeu a vender opções e fui vendendo muitas opções de call de Elete. A gente fez uma grana muito boa. E é lógico, se a gente fosse considerar aí todo o prêmio recebido, mais os dividendos de Elete, a gente poderia estar aí com preço médio lá embaixo, lá nos 33, por aí, de tanto que a gente fez de prêmio de Elete 3, certo? E aqui, ó, nessa nota de corretagem que eu estou mostrando para vocês, a gente vendeu as 5.900 ações a 34,17. Vendemos no dia 7 de janeiro e o líquido ia cair no dia 9/1. E no dia 8 eu pensei, ou recompro todas as Elete 3 ou migro de uma vez para as Elete 6. Eu vou mostrar que a gente migrou para a Elete 6. Mas por que eu fiz isso, galerinha? Vamos lá. Eu sempre tive em mente que após a privatização da Eletrobras, os investidores iriam arrumar a casa, iriam tirar muito cabide de emprego lá de dentro, iriam tirar muita gente que não estava dando eficiência para a empresa, e com isso as margens melhorariam, os lucros melhorariam, os dividendos melhorariam, certo? E o preço da ação, a valorização também iria subir. A gente já sabe que Eletrobras é uma transmissora, é uma geradora muito grande, uma das maiores da América Latina. Então, assim, ela é muito relevante na energia brasileira, muito gigante mesmo. E aí o seguinte, o preço sobre lucro, ou seja, quantas vezes a gente está pagando pelo lucro dessa empresa, ou quantos anos comprando uma ação nós teríamos o dinheiro devolvido. 7 anos. Aí o pessoal fala, ela está sendo negociada 7 vezes. É isso aqui, ó, o PL, preço sobre lucro, 7,71. Na média histórica do Ibovespa, o preço sobre lucro do Ibovespa é mais ou menos 12 por aí. Hoje está mais ou menos em 8 e alguma coisa. E Elete está sendo negociado abaixo dessa média do próprio Ibovespa. O preço sobre o valor patrimonial, galera, isso aqui é interessantíssimo. Ou seja, se vender tudo que a Elete tem, os carros, os imóveis, a tecnologia, todas as linhas de transmissões, etc, etc. Se vendesse tudo, os acionistas receberiam Ela hoje está sendo negociada nesse preço de R$ 33,94, abaixo desse valor patrimonial. Se você quisesse criar uma Eletrobras hoje do zero, esse PVP aqui seria 1, certo? Então, uma empresa já consolidada, sólida, funcionando, dando lucro, ela está valendo menos do que o valor patrimonial inteiro da empresa. Isso aqui é bastante interessante. E o dividend yield dela hoje é de 3,71%. Isso aqui é baixo.
sempre me incomodou. Mas como nós sempre fazíamos vendas de opções, a gente conseguia aumentar um pouco esse dividend yield, certo? Conseguíamos aumentar um pouco esse dividend yield. E interessante aqui, galerinha, é o seguinte, vamos até aqui embaixo é interessante mostrar este gráfico que eu adoro aqui, ó, que é o lucro versus a cotação. O lucro é o verde e a cotação é o marrom. Então assim, ela está sendo negociada abaixo do lucro líquido. E como nós todos sabemos que cotação sempre segue o lucro líquido, neste caso a gente poderia considerar que ela está, entre aspas, barata, certo? Entre aspas, barata. E a LET 6, galerinha, a LET 6 é o seguinte, ela está sendo negociada na bolsa 8 vezes e meia, um pouco mais do que a LET 3, que está em 7,7. O preço sobre o valor patrimonial aqui 0,72, a LET 3 está 0,65, ou seja, lá é mais atrativo. Entretanto, por que eu troquei? Além de gostar muito da empresa, por que eu troquei por essa LET 6? Vou mostrar também outro motivo que eu troquei. Mas um deles, e o principal, é esse aqui, ó, 9,66 de dividend yield. É mais que o dobro da LET 3, que está ali entre 3, vou mostrar para vocês, 3,71. A LET 6 está em 9,66. E aí, galerinha, não sei se vocês têm LET na carteira, mas lá no nosso Instagram, i10million, a gente publicou no dia 19 de dezembro de 2024 pagamento de remuneração aos acionistas, dividendos, e para quem tinha LET 3, iria receber 0,86. E para quem tinha LET 6, iria receber 1,82, galerinha. Muito mais do que o dobro. Então, para você receber essa mesma quantia de dividendos, você teria que ter o dobro, um pouco mais do que o dobro das ações. E o preço não é o dobro das ações, né? O preço é um pouco maior do que a cotação de LET 3. Então, para mim, faz muito sentido essa migração. Se lá eu tinha 5.900 LET 3, agora eu tenho 5.300. Eu comprei um pouquinho mais, mas fazendo essa jogada do valor ali que eu vendi, que eu comprei, fica mais ou menos essa de 5.300 e alguma coisa, certo? Mas aí eu arredondei e eu fechei em 5.400. Mas vou te mostrar primeiro por que eu vendi a LET 3, que foi o gatilho estalo. Olha só isso aqui. A gente vendeu no dia 7 de 1 de 2025, 5.900 LET, eu comprei a 41,29, como eu falei para vocês lá, o preço médio é 41,29, e vendemos a 34,17, um prejuízo de 17,24%, 42 mil reais de prejuízo que nós apuramos, né? Como eu tenho muito lucro, que eu vou precisar de algum prejuízo aí para poder não pagar tanto imposto, eu resolvi vender. E aí, galerinha, o que aconteceu? Dia 8, vamos botar aqui, ó, dia 8/01 de 2025. Essa ação de LET 3, ela abriu 33,92, certo? 33,92. Se a gente tivesse hoje comprado as ações, nós teríamos tido um lucro de 1.475. Se a gente pegar aqui 1.475 e dividir por 33,92, o que acontece? Além das 5.900 ações, nós poderíamos comprar ainda 43 ações de brinde só de um dia para o outro, dessa negociação aqui, certo? Se a gente pegasse ali na abertura, 33,92, vendemos no dia 7 por 34,17, a diferença dá
1.475. Se dividirmos aqui por 33,92, daria mais 43 ações. Então, de um dia para o outro, nós iríamos ter 5.943 ações. Perfeito? Então, vocês entenderam aqui a nossa lógica. Mas eu fiz mais para isso aqui, galerinha. Realizar prejuízo para bater de lucro. Porque ELET eu quero carregar para muito tempo. E eu não quero pagar tanto imposto assim. Então, se a gente pegar e multiplicar aqui, ó, esses 42 vezes 15% que nós deveríamos pagar de lucro, se fosse lucro, né? 6.301,20. Então, a gente vai salvar R$6.321 dos lucros. Olha só o lucro aqui que a gente tem aqui, ó, em BBASK 540, R$91 mil que a gente vai ter que mais cedo ou mais tarde pagar de lucro. A gente somar tudo aqui, galerinha, olha isso aqui, 100 mil, só isso aqui que vocês estão vendo na tela, são 100 mil de lucro. Então, a gente bateu aqui, ó, esses 42 cai para 58 mil, a gente está salvando R$6 mil. Não vamos dar nosso dinheiro de graça, de mão beijada para o governo, porque aí o que acontece? Ah, o prejuízo é seu, o lucro é nosso? Não, peraí, tem até um meme, né? Vou botar na tela aí para vocês. O prejuízo sempre é do investidor. Agora o lucro, não, o lucro é do Brasil, né? E aí eles abocanham uma parte do nosso lucro. Negativo, a gente tem que ter sempre essas jogadas aqui legais, galerinha. São jogadas legais, não tem nada aqui de problema com a Receita Federal. A gente respeita muito aí a Receita Federal. Se pudéssemos não pagar nada, eu preferia pagar, se fosse só um, tipo, 2%, 5%, beleza, a gente pagava de boa. Mas o problema é que 15% sem fazer nada, galerinha, é pesado. Então a gente tem que tentar utilizar artifícios legais para poder postergar esse pagamento. É lógico, se lá na frente a ELET subir demais e a gente quiser vender, a gente vai ter que pagar sobre o lucro que a gente auferir na época, né? Mas aqui é mais para a gente postergar esse pagamento de imposto. Então, o primeiro motivo para vender ELET no dia 7 foi para fazer essa postergação. E no dia 8, a gente ia recomprar todas as nossas posições. E no caso, a gente ia se dar bem, porque a ELET abriu em R$ 33,92 e a gente poderia comprar, além das 5.900, mais 43 ações de grátis. Aqui está o gráfico, né, de ELET 3. A gente ontem vendeu, ó, vamos ver aqui, ó, no fechamento foi 34,17 que a gente vendeu, e poderíamos comprar na abertura 33,92, assim como eu falei para vocês. Ela caiu até bastante, né? Chegou na mínima ali de 33,55. Eu tentei comprar 55 ações a 33,50, não pegou. Eu ia comprar porque eu tenho fracionada dela 45, aí ia jogar mais 55 e ia ficar com um lotezinho fechado, ia dar muito bom. Mas não foi o caso. E aí o seguinte, olha só, galerinha. A gente comprou ELET 6 por conta do dividend yield, certo? Então, olha só aqui, compra finalizada, R$ 37,53 o preço, quantidade 5.400. Eu falei para vocês que dava 5.300 e alguma coisa, mas eu arredondei e fechei em 5.400. A gente pagou aí 202.662. Quanto que a gente vendeu lá de ELET? Vamos mostrar aqui agora. Tirando tudo, a gente ontem recebeu 201.524,61. Então ficou uma diferença aí de mais ou menos R$ 1.200, certo? Que ainda vai ter as taxas da B3. Então vamos botar aí R$ 1.200 a gente teve que desembolsar nessa venda e compra, né? Vendemos ELET num dia, no outro dia a gente recomprou ELET 6. Então a gente aumentou o nosso dividend yield, saiu de 3 para 9 em cima do nosso capital, que isso aí para mim foi maravilhoso. E olha o resumo aqui, dia 8/1, o que aconteceu, galerinha. Olha só, isso aqui, nada foi planejado, programado,
Isso aqui aconteceu porque o mercado abriu já em baixa, descendo a porrada no ativo, certo? ELET 3 e ELET 6, o mercado bateu no ativo, mas no final das contas a nossa operação ficou muito, mas muito linda. Muito linda, por quê? Olha só, a partir do momento que a gente comprou, caiu, subiu, caiu muito, chegou a ficar negativo aí 1.730 e depois começou a subir e fechou aí num lucro bruto de 2.106. Esse lucro bruto é só que eu estou mostrando aqui porque eu não vou vender minhas ELET 3 para poder colocar esse lucro aqui no bolso, certo? Mas olha só, se a gente pegar aqui e multiplicar 5.400 vezes 37,92 dá um total de 204.662, certo? A diferença é justamente essa daqui, ó, de 2.106 que a gente lucrou somente hoje. E olha só, se a gente pegasse e vendesse todas as nossas posições de ELET 6 a 37,92, então vamos lá, são 5.400 que a gente pegou, vezes 37,92 dá 204.768. E dividir aqui por 34,11 que fechou ELET, certo? ELET 3, aqui ó, 34,11, dava para comprar 6.003 ações. 6.003 ações. Se eu quisesse reverter esse meu negócio aqui no dia 8, vendendo ELET 6 no preço que fechou e comprando todas as ELET 3, em vez de 5.900 a gente ia ter 6.003 ações. A gente ganhou 103 ações nessa brincadeira aqui, porque por incrível que pareça, a ELET 6 foi a única galerinha que subiu aqui nas que vocês estão vendo aí. Vale caiu bastante, até ELET 3 caiu em 0,18, mas ELET 6 subiu 0,50. Isso daí deu um bom lucro pra gente. A gente poderia fazer essa reversão aí, só que eu não fiz na intenção de ganhar dinheiro, porque eu não sabia se ELET 6 e ELET 3 ia subir ou cair. A gente fez para poder abater imposto de renda, certo? Pegamos lá os 42 mil, vamos abater de lucros futuros para tentar deixar, assim, pagar menos imposto legalmente e aumentar o nosso dividend yield, porque a gente teria que ter mais de 400 mil para ter o mesmo dividendo da ELET 6. Então é melhor a gente ter uma posição de ELET 6 do que ELET 3, na minha opinião e na recomendação. E quanto às opções, é lógico que as opções de ELET 6 são menos líquidas, têm menos contratos que a de ELET 3, mas eu acho que faz muito mais sentido a gente receber R$1,82 de dividendo por cada ação do que 0,86, né, galerinha? Então, assim, ter uma posição no mesmo valor que a gente consegue dobrar o yield é maravilhoso. E por isso que a gente fez toda essa jogada aqui nessa ação. É lógico que se a Eletrobras subir lá, o ELET 6 subir lá para cima, ali nos 45, a gente vai lançar put. A partir do momento que ela passar aqui dos 39,92, a gente vai querer lançar put. Ou a gente lança put ali nos 43 de strike, esperando que essa barreira da média móvel exponencial de 200 aqui no 39,92 segure o ativo. Mas se não segurar, a gente vai ter que ir rolando, lembrando que call e put de ELET 6 não tem muita liquidez, diferente da ELET 3, que é um pouquinho melhor. Beleza, galerinha? É isso aí. Se vocês entenderam, deixa aquele joinha, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e bora pra cima. Valeu!